Olá, para quem está a ver este vídeo, é o vídeo sobre a transposição, aquilo que em inglês é o spill, e o poder do cardinal nesta nova versão do Excel. É uma nova funcionalidade, esta possibilidade das células derramarem valores e podemos utilizar o cardinal para fazermos um bom uso dessa funcionalidade. Vamos ter neste vídeo um exercício baseado no Share 2040, transposição cardinal, e vamos então partir para saber o que é que nós vamos ter. Vamos ter novas funções que nos permitem tratar os dados, vamos ter esta noção do que é a transposição ou o spill, que é um erro e é uma vantagem, são duas coisas contraditórias, mas existem, e também como é que vamos utilizar o poder do cardinal a nosso favor. Vamos lá então para esse exercício e vamos para isso partir para o fecheiro de Excel que nos vai dar suporte a este trabalho. Neste fecheiro nós temos a folha de serviços, que já conhecemos, mas hoje vamos trabalhar aqui na folha de clientes. Antes disso, saltar aqui para o fim, para uma folha que está vazia de dados concretos, mas com alguns exemplos, e vamos então olhar para isto que é a transposição. Começar por vos mostrar aqui este erro que acontece nesta célula. Esta célula tem esta referência, igual a B4 a B10. Temos aqui uma pequena tabela com nomes de clientes, locais e o saldo do cliente. O que é que hoje o Excel nos permite fazer? Enquanto antigamente só conseguimos referenciar uma célula de cada vez, a tal B4, por exemplo, ou neste caso vou selecionar a B5, e nos dá este nome, está ótimo, porque é igual ao que lá está escrito. Agora podemos também selecionar atribuir várias células a esta mesma célula. Eu vou começar na B5 e terminar na B11, e o que eu vou encontrar são todos os valores que estão nessas células. O que é importante nós percebemos é que estas que estão a seguir não têm fórmula. Reparem que a fórmula está acinzentada ali. Ou seja, quando eu estou nesta célula, a fórmula está acinzentada. Vamos aqui ver. Quando estou na célula onde está verdadeiramente a fórmula, ela está a preto, como é normal. Então, como é que nós vamos ter a partir desta funcionalidade? Já vou apagar aqui esta célula e vou-vos mostrar que aqui está o B4 B10, mas com este tracejado azul que representa com um código de erro de transposição. Porquê? Como eu tenho algo aqui escrito para meio, esta palavra de exemplo, ele não consegue mostrar os dados que quer e que precisa de mostrar. Não consegue fazer a transposição para as células seguintes, não consegue fazer aquilo que em inglês é o spill. Ele está a tentar transpor para as outras células as respostas que tem. Muito bem. Já tínhamos visto isto com o PROC-X, não sei se repararam, mas ele preencheu 3 ou 4 células com uma resposta. Aqui acontece a mesma coisa. Portanto, qualquer coisa que se escreva a meio não estraga a forma da célula original, mas não permite a transposição dos dados. Se escrevemos para lá do espaço necessário, então não há problema, vai funcionar. A questão é que nestas células, algumas fórmulas destas, nunca sabemos o espaço que elas vão ocupar, por isso devemos manter o espaço por baixo livre. Dizendo então que B4 vai dar esta resposta, igual a B4, igual a B4 até B10, vai dar esta resposta. Por exemplo, aqui temos D4 a D13, o que quer dizer que nós estamos a usar estas células aqui, estamos a pedir uma cópia para aqui. Podia ser para outra folha ao lado, aqui só para percebermos o seguinte. Onde é que o cardinal vai funcionar para nós? Então, se eu tenho aqui estes valores, vou pedir aqui a soma de K4. Se eu pedir a soma de K4, vou obter 4.200, porque K4 só tem este valor. No entanto, com o cardinal, se eu fizer esta fórmula, e vou fazê-la em grande para que possam acompanhar, se eu pedir a soma de K4 mais cardinal, ok? Então vamos ver aqui a fórmula, é igualzinha à outra, só que tem um cardinal. Quer dizer que nós estamos a pedir toda a área de transposição desta célula. Ora, se ela tiver transposição, ele vai nos dar todos esses valores. Então, a soma de K4 com cardinal
não é 4.200, mas é 33.500. Que é, de facto, o total. Nós podemos ver cá em baixo que soma o conjunto destas respostas. Atenção que estas células não têm a fórmula, a única que tem a fórmula é a K4. Mais um exemplo rápido, o contar e o contar vale. E como é que eles podem funcionar também utilizando isto? Vou só introduzir aqui as funções contar e contar vale. Contar é a função count em inglês e conta valores numéricos. Funciona com valores numéricos. Desde que haja uma expressão de texto, deixa de contar, portanto só conta a linha 9. Depois temos a função contar.val. E contar.val conta valores, células preenchidas, seja com valores numéricos ou não. Neste caso utilizamos a contar.val para contarmos o número de localidades ou o número de clientes, como quiserem, de ocorrências em células preenchidas. O que é que o contar.val não conta? Não conta células em branco. Portanto, se eu limpar uma célula, ela deixa de ser contada aqui. É isto que faz estas duas funções. Vamos agora ver como é que podemos trabalhar isto nos nossos clientes, na listagem de clientes. Então, vamos começar por utilizar uma função nova, novíssima, muito recente, que se chama exclusivos, ou em inglês é a função unique. Tem aqui a lista das funções que estamos a utilizar e vamos então ter aqui a função exclusivos. O que é que faz a função exclusivos? Faz o seguinte, pergunta-nos uma matriz, um conjunto de dados, e se não lhe dissermos mais nada, e vamos dar aqui o conjunto de dados das localidades onde temos clientes, se não lhe dissermos mais nada, ou seja, se não lhe dissermos que queremos que conte por colunas em vez de linhas, então o que vai acontecer é que ela vai nos dar a lista das localidades, mas em exclusivo. Temos aqui um problema que é não temos espaço para preencher. Eu vou pegar nesta célula, arrastá-la, como já vimos fazer muitas vezes, e levá-la para ali. Então, aqui em cima temos espaço e podemos ver o que é que a função exclusivos nos deu. Vamos ver como é que ela funciona. Mais uma vez, exclusivos, damos a matriz, a área que queremos que ela trabalhe, e ela foi-nos fazer o seguinte, foi-nos dar a lista de todas as localidades que encontrou, mas apenas uma vez, por isso é que se chama exclusivos. Assim temos a lista das localidades onde temos clientes de uma forma muito rápida. Posso dizer-vos que nas versões anteriores nós tínhamos tínhamos pelo menos umas 2 ou 3 funções a trabalhar em conjunto e ainda por cima tínhamos que ter aqui uma fórmula muito estranha com a recurso inverso. Agora temos esta função. Vamos aproveitá-la e vamos trabalhar. Temos também uma outra função que é a função transpor. O que é que nos faz a função transpor? Quando um resultado está na vertical, ele passa para a horizontal. Quando está na horizontal, passa para a vertical. Ou seja, se eu, em vez da função exclusivos, utilizar aqui a função transpor, o que vai acontecer é que a lista de localidades aparece-me aqui na horizontal. É copiada para aqui, mas na horizontal, porque ali estava na vertical. É automático, se estiver na vertical põe horizontal, se estiver na horizontal põe vertical. Faz o mesmo que o copy e paste, mas com a diferença que os dados aqui são dinâmicos e só estão, na verdade, alojados inicialmente nesta célula. Muito bem. Ora, se nós temos o transpor, podemos usar o transpor com o exclusivo, ou seja, eu vou aqui voltar atrás àquilo que tinha feito, vou ter aqui os exclusivos e vou-lhe colocar antes de exclusivos a função transpor. Como já sabemos, as funções, as fórmulas são calculadas dentro para fora. O que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que esta fórmula que temos aqui, transpor, abre parênteses exclusivos e na área que nós queremos, os exclusivos vai buscar a lista, vai resumi-la a uma ocorrência por cada localidade e entrega ao transpor. E o transpor vai pôr na horizontal essa lista. Então, o que eu vou obter daqui é basicamente isto. Vamos só reduzir aqui o zoom.
o que eu vou ter daqui quando der Enter é a lista de localidades na horizontal. E posso pegar nesta célula e agora colocá-la aqui. Portanto, peguei na célula, pelo rubro da rasteira para a H5 e aqui tenho a lista de localidades em exclusivo, ou seja, só acontece, só ocorre uma vez. Muito bem, vamos experimentar mais coisas. Vamos ver, por exemplo, quantas são estas localidades. E para contar textos, nós precisamos da função contar pontual. Então, aqui vamos querer saber quantas são as localidades onde temos clientes e vamos para isso usar a função contar.val. Ora, já tenho aqui a função e a função contar.val é parecida com a soma ou a média, só quer saber quais são os valores para poder contá-los. Neste caso, os valores estão aqui nesta célula, certo? Estão na H5. Porquê é que eu estou a dizer que estão na H5? Porque quando eu colocar OK, ele vai me dar 1. Ele agora não gostou do que eu fiz e eu vou fazer outra vez. Contar.val e vou pedir que conte o que está na H5 e vou fechar. Ora, porquê é que eu posso dizer que é só na H5 e não preciso de estender a todas? Muito simples, lembram-se do cardinal, falámos ainda há pouco. Se nesta célula eu colocar nesta forma, eu colocar um cardinal a seguir a H5, reparem que ele já colocou, já destacou todos os valores e, finalmente, tenho então a contagem de 12. 12 porque ele foi contar todas as ocorrências que aquela célula H5 tem e que a função exclusivos lhe deu também, ou a função transpor. Portanto, a função exclusivos derramou estas 12 células e a função de contar pontual com o cardinal a seguir ao H5 contou todas as células que foram derramadas. Este é um dos poderes do cardinal. Vamos ver mais um poder do cardinal. E vamos fazer como? Vamos aqui pedir esta lista de localidades, agora utilizando na mesma função exclusivos, mas nós gostávamos de as ter por ordem alfabética. Então, é muito fácil de fazer isso porque existe uma função que se chama ordenar. Se eu escrever só ordenar e abrir a função e, entretanto, pedir aqui a minha lista de localidades também e fechar o parênteses, já sabemos como é que funciona a fórmula. Portanto, tenho ordenar C5 a C34, vou obter aqui a minha lista de localidades ordenadas. Esquecem-me desta questão, tenho aqui uns dados em baixo, vou copiar aqui a célula para o lado e reparem, está ordenado. A questão é que está ordenada, mas não está em exclusivo, ou seja, tem todas as ocorrências. Então, o que eu quero fazer é utilizar a função ordenar, e vou deixar de estar os dados onde estavam, vou utilizar a função ordenar, mas depois dos exclusivos. Ou seja, vou colocar aqui exclusivos, que é assim que se chama em português, em inglês chama-se unique, e vou então completar esta fórmula. O que é que a fórmula vai ter? Vai ter então ordenar a receber do exclusivo a lista. A função ordenar, vou-vos mostrar que tem vários parâmetros. Normalmente não precisamos usar os restantes, porque ela ordena em crescente ou em alfabético, se não lhe dissermos mais nada. Se lhe quisermos dizer de outra forma, nós podemos dizer que queremos que ordene por coluna e não por linha, normalmente ordena também por linha. Podemos dizer qual é a sequência de ordenação e se colocarmos um menos 1, em vez de fazer o crescente, fazes o descendente. Okay? A dizer-vos também da coluna, aqui a primeira opção é o índice de ordenação. Se nós quisermos ordenar por outro índice que não aquele que está intrínseco aos dados. Muito bem, vamos então aceitar e vamos colocar a fórmula aqui. E agora já não tem o problema da transposição, porque só temos 12 localidades e ele vai funcionar aqui sem problema, apesar de termos aqui este texto em baixo. Muito bem.
Então, eu quero saber qual é o número de clientes, quantos, em quantidade, quantos clientes tenho em cada uma destas localidades. E para isso, vou utilizar uma função que se chama o contar.se. É uma função muito fácil de usar, porque nós colocamos o contar.se. Esta é uma função que tem algum tempo, não é com exclusivos ordenar e transpor, são três funções de 2020. A contar.se é a mais antiga e vamos lá ver o que é que ela faz. Faz muito simples. Conta um intervalo, desde que as células de um intervalo que correspondem a um critério. E aqui vai ser muito fácil. Nós queremos que ele conte as células que estão, eu vou fazer Ctrl+Shift e seta para baixo, queremos que conte as localidades desta lista, portanto, são todas, correspondendo a que critério? Neste caso, correspondendo aqui a esta localidade, igual a H11, e tem Algés. Reparem que ele já nos dá a resposta de duas localidades. Vamos fazer OK e vamos ter aqui a nossa fórmula. Se eu copiar esta fórmula para baixo, não vai correr bem. E eu digo-vos que não vai correr bem, porque vamos perder aqui localidades, contagens. Porquê? Porque como eu não coloquei os cifrões, reparem que quando vou descendo, ele vai mudando os valores. Muito bem. Isso é fácil de resolver, é chegar à minha fórmula, aquela que eu já tinha feito, e, já sabem, colocar os cifrões nos sítios certos, fixar aquelas referências, e agora já posso copiar esta fórmula. E agora sim, sei que estão todas a funcionar. Ok? O que não é tão interessante é que se, por exemplo, um dos meus clientes mudar de Mafra e decidir que vai sair de Mafra e vai, por exemplo, para Beja, e vamos por Beja porque é um nome curtinho, é fácil de nós percebermos. O que acontece é que a minha função ordinária exclusivos acrescentou-me Beja na lista, porque passou a ter essa norma. Mas a minha função contar.se não me acrescentou a lista e deixei de saber a contagem de Vila Franca de Xira, terei que ir adaptar. O que é que me dá o poder do cardinal? Dá mesmo esta vantagem. Vamos ver o que é que acontece. Vamos voltar a pôr aqui o nosso cliente em Mafra, fizemos manual, e vamos fazer aqui um contar-se, mas com o nosso cardinal. E reparem, eu vou fazer só igual a contar.se, vou buscar os mesmos dados, portanto, são as mesmas localidades que eu vou contar.se, e agora vou dizer o que é que me falta aqui. O que é que me falta? Que ele conte estas localidades que correspondem a esta célula. Já fiz a asneira, vou ter que voltar aqui atrás. Não tem problema, vamos lá buscar outra vez estes dados. Com o meu Ctrl+Shift e seta para baixo, rapidamente resolvo isso. Vou aos critérios e agora sim, aqui, Algés. E a resposta é a mesma. E a fórmula é a mesma. A única diferença, já sabe, é que eu vou pôr aqui um cardinal. Ou seja, o que é que eu quero? Quero que ele, quando for ler a célula H11, leia todas as ocorrências que ela derrama nas seguintes. Então, reparem, duas coisas que correram bem. Não precisei de pôr o cifrões, porque ele, na verdade, só está preocupado com esta célula e depois vai inferir daqui. Okay? Reparem que eu mesmo clico aqui, ele mostra, destaca o mesmo conjunto de células. Aqui não, ela está isolada. Ora, como tenho aqui o cardinal e ele está a ler tudo o que esta célula der, então se o meu cliente mudar de Mafra para Beja, mais uma vez, então Beja está aqui um cliente em Beja, Mafra passou a ter só 3 clientes e Vila Franca de Xira não foi posta fora desta contagem. Com estas funcionalidades, nós temos aqui um poder do cardinal a trabalhar para nós, com toda a vantagem. E assim temos uma rápida listagem de localidades com clientes e uma contagem também rápida e dinâmica. Sempre que alguma coisa alterar, as duas contagens estão atualizadas. Finalmente, dizer-vos também, esta cardinal serve-nos para listas de validação. Se eu pretender ter aqui a possibilidade de escolher uma das localidades para depois a utilizar em algo
funcionalidade, eu posso fazer aquilo que já fizemos anteriormente, vir a dados, validar dados, já conhecemos a validação de dados. Vou-lhe dizer que quero que valide uma lista e onde está a minha lista. É muito simples. A minha lista está precisamente aqui, na H11. Está aqui na H11. Eu só tenho que ter o cuidado de colocar ali o cardinal. Vamos ver o que acontece se eu não colocar o cardinal. Só tenho uma localidade, Algés. E agora vou validar outra vez os dados e vou pura e simplesmente colocar um cardinal à frente e fazer OK. A partir daqui, a minha lista já tem todas as localidades onde eu tenha clientes. E é isto. O poder do cardinal e também as novas funções que nós temos aqui para tratamento de dados. Tratamos dos exclusivos, do transpor, do ordenar, do contar ponto val e do contar ponto se. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Encontramos no próximo e espero que sejam úteis estas dicas.